Faltam 7 minutos para as 11 horas da manhã. Na Câmara dos Deputados, quando antes de um projeto ir a plenário, ele passa por algumas comissões que dão o aval, né, avaliam a constitucionalidade e a validade daquele projeto antes dele ser votado por todos os deputados. E uma dessas comissões, a mais importante, é a Comissão de Constituição e Justiça. E na Comissão de Constituição e Justiça passou um projeto bastante polêmico, extremamente polêmico, que a gente vai discutir agora com o autor da proposta, que é o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. A proposta prevê que em casos de crimes sexuais, de estupro, um preso, depois de preso, possa negociar a diminuição da pena. Na verdade, não é a diminuição da pena, mas é o momento em que ele vai antes para o regime semiaberto, se ele concordar com uma castração química. Vamos tentar entender como é que é isso? Deputado, bom dia. Explica para a gente como é que é essa proposta, por favor. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui na Bandeirantes. Parabéns pela audiência. Um projeto inovador no Brasil, mas que já existe em vários países do mundo, vários estados dos Estados Unidos, na Coreia do Sul, na Rússia, na Polônia. Isso já é uma realidade, trazendo bons resultados. Tem uma frase do Albert Einstein que diz o seguinte: é loucura é tentar fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Esse projeto que foi aprovado na CCJ, ele majora a pena para estupro. Então, por exemplo, hoje a pena de estupro chega no máximo a 10 anos. Então, em 2 anos, ele já estaria no semiaberto, já estaria com a tornozeleira eletrônica e podendo, como acontece nas nossas estatísticas, reincidente nos crimes de estupro. O que é que nós estamos inovando? Além do aumentar a pena, nós estamos dobrando a pena para estupro, saindo de 10 para 20 anos. Nós vamos inovar com uma condicionante no benefício penal. A progressão de regime, para ele atingir a progressão de regime, ele precisa ter alguns requisitos, como bom comportamento na prisão, é um dos requisitos, passar por um teste técnico lá, ver se ele tem condições de se reintegrar na sociedade. E um desses pré-requisitos que nós estamos criando é a castração química. Então, se ele estuprou uma criança, por exemplo, só no ano 2023 nós tivemos 74 mil estupros. 60% desses estupros aconteceram com crianças de até 13 anos de idade. Na sua grande maioria, os estupradores estão dentro da casa da vítima. Nós estamos falando o seguinte no projeto: você quer ter acesso à progressão de pena? De maneira voluntária, você tem que passar por um tratamento hormonal, que é uma redução de libido, que é vulgarmente conhecido como castração química, enquanto durar essa pena. Isso já acontece em outros países, nós estamos trazendo aqui no Brasil, e passou na CCJ, eu fui o relator. A esquerda lutou muito contra esse projeto, achando que isso era uma pena cruel. E nós debatemos que não é uma pena cruel, é indolor, ele vai tomar alguns comprimidos se ele quiser ter, e não é obrigatório, se ele quiser ter o benefício penal de redução da pena, apenas isso. Então nós trouxemos esse instrumento, que é a castração química, para que a gente consiga reduzir o número de estupro no nosso país, que é alarmante. A cada 7 minutos uma criança está sendo estuprada nesse país. Deputado, bom dia, obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Então, o que muda na proposta, né, no Código Penal, só para a gente passar detalhadamente aqui para o nosso ouvinte, né? O estupro atualmente a pena é de 6 a 10 anos e passará então para 10 a 20, e se envolver lesão corporal grave ou se a vítima tiver idade entre 14 e 18, passará
dos atuais 8 a 12 para 12 a 22. Aí tem também estupro de vulnerável, né, que vai aumentar dos atuais de 8 a 15 para 12 a 20. Em casos de lesão corporal grave, vai passar dos atuais 10 a 20 para 14 a 24. E tem também outras duas aqui: violação sexual mediante fraude, vai subir de 2 a 6 para 4 a 8. Importunação sexual, um aumento de 50% se a vítima for criança ou adolescente. Então, são essas mudanças aí previstas no Código Penal, além da questão da castração química, é isso? Perfeito. Nós acreditamos que o endurecimento da pena é fundamental, porque nós temos um regime penal hoje que você cumpre praticamente apenas 2/5 da pena. Então, nós queremos endurecer essa pena para que o criminoso sinta na pele que não compensa cometer crime no país, porque a sensação que dá e passa para a população, e quando a gente olha os números de reincidência, é que parece que o crime compensa. As penas são muito brandas. Imagina, uma criança que é estuprada, que eu falei que 60% dos casos são crianças de até 13 anos, ela é punida pela vida inteira. São traumas, muitas vezes irreparáveis, que ela tem que conviver com esse trauma durante toda a sua vida. E o estuprador vai passar ali no máximo 2 anos, pelo Código atual, 2 anos na cadeia e logo vai ter a sua vida normal. Mas a vida da vítima não voltou normal. Então, além dessa majoração, nós estamos praticamente dobrando a pena do estupro, trazendo um instrumento de castração química para ele ter acesso a esse benefício penal que é a progressão de regime. O senhor pode explicar mais uma vez como é que é essa castração química em detalhes, por favor? Sim. Tem uma junta médica, vai acompanhar todo o voluntário, o criminoso condenado por estupro, de maneira voluntária, por querer acessar a progressão de regime. Ele vai se voluntariar e uma equipe médica vai acompanhar enquanto durar essa pena. São medicamentos onde ele tem uma redução do libido, né? Ele não vai ter mais ereção. A pena dele é não ter mais ereção enquanto durar essa pena. Então ele vai tomar comprimidos onde vai ter uma redução da testosterona, e isso tem sido usado amplamente em vários estados, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul. É uma pena bem já consolidada. Nós estamos trazendo isso aqui do Brasil. Apenas isso. Então não é uma pena cruel, porque a nossa Constituição hoje não permite penas cruéis. Mas ele vai tomar alguns comprimidos, onde ele vai ter uma redução da testosterona, e com a redução da testosterona ele tem a perda do libido, e vulgarmente é conhecido como uma castração química, porque é uma maneira química, o remédio é químico, então acabou pegando, o nome ficou mais popular, mas é apenas comprimidos que ele vai tomar durante a pena para que ele não tenha ereção. E aí ele não rescindiria? Assim, ele tem uma tendência a não reincidir, porque a libido dele vai ficar zero durante a pena. Então a tendência, como mostra estudos da Coreia do Sul, estudos da Polônia, mostram que você reduz a reincidência. Lógico que não há limites para os criminosos, né, para as atrocidades humanas que nós já chegamos a ver, mas que nós estamos no caminho de redução. O que a gente precisa é tentar novos instrumentos, porque o instrumento atual, apenas da pena como está hoje, nós temos aumentado o número de crimes de estupro no nosso país, de crimes sexuais. Ô, deputado, por gentileza, essa substância que inibe a libido será administrada durante a pena, não é? Após a pena, sim, após o cumprimento, após a liberdade, não mais. Bom, eu não sou médico, mas esse efeito ele é o quê? Ele é para sempre? Ou essa redução da diminuição da libido é por um prazo determinado, né? 1 mês, 2 meses, e depois o próprio organismo já começa a produzir também, o que vai atiçar ainda mais esse criminoso lá na frente, passado o efeito desse remédio. Como que funciona isso, por gentileza? Nós temos uma limitação na nossa Constituição. Então, nós não podemos ter penas perpétua. Então, a pena ela tem que ser limitada. E dentro dessa limitação, que
prevê a nossa Constituição, nós só podemos punir enquanto durar a pena do criminoso, né, do condenado. Então, passou o tempo de punição do condenado, ele tem que seguir a sua vida normalmente. A castração química, esse comprimido que ele vai tomar, ele vai fazer que iniba a produção de testosterona, mas que após a retirada desses comprimidos, o corpo volta, de maneira lenta, lógico, a produzir novamente. Eu queria entender como é que está esse projeto e também a questão psiquiátrica desse indivíduo, né? Esse indivíduo, independentemente da libido, por uma questão psiquiátrica, ele pode tentar novamente algum tipo de abuso sexual, não? Sim, tanto nós estamos aqui numa tentativa, assim, trazendo esforços que já existem na medicina para inibir essa prática, porque, assim, quando realmente se tem um desvio psiquiátrico, pelo que a gente já vê alguns estudos, eu como policial já vi alguns estudos sobre isso, a tendência é que ele para o resto da vida, que ele tem essa vontade de estar cometendo novos crimes. Infelizmente, o nosso Código Penal ele tem essa limitação, mas que até para a progressão de regime ele precisa passar por um teste psiquiátrico também para ver se ele tem condições de ter o retorno para a sociedade. Então, são várias condicionantes. Ele vai ter que passar pelo teste psiquiátrico, porque é uma das condicionantes para a progressão de regime, e mais agora uma nova condicionante, que é a castração química para estuprador. Precisa passar pelo plenário da Câmara dos Deputados agora e depois pelo Senado? Sim, perfeito. É isso. O projeto passou na CCJ, porque há uma discussão muito grande se a castração química era uma pena cruel. E até abrindo um parêntese aqui, no momento da discussão, trazendo bastidores aqui para o nosso ouvinte da Bandeirantes, é que a esquerda foi contra o projeto porque entendeu que castração química era uma pena à assistolia fetal, ao aborto. É favorável que uma criança tenha direito a ter uma castração química para mudança de sexo, né? Então, assim, é uma incoerência que não tem tamanho, que foi discutido, trazendo esses bastidores que aconteceu durante os debates da CCJ. Como ela passou, foi aprovada na CCJ, agora ela está pronta para ir para o plenário. Nós já vamos pedir a urgência desse projeto, porque entendemos que a cada 7 minutos uma criança é estuprada nesse país, foram 74 mil estupros no ano passado, os números são alarmantes, e o Congresso precisa dar uma resposta para a sociedade. E a tendência no mundo, você vê o que está acontecendo em El Salvador, quando aconteceu um endurecimento da pena, quando os criminosos começaram a sentir e ficaram encarcerados, e você tirando esses criminosos da sociedade, o país lá se transformou no país mais... Deputado, só para encerrar da minha parte, expectativa, então, é de... Não é só o endurecimento da pena. Opa, desculpa, deputado, acho que teve um corte aqui. Não, é só dizer que o endurecimento da pena é fundamental para que a gente possa avançar na segurança pública. Não é só o endurecimento da pena que resolve, mas sem ele há uma sensação de impunidade e a reincidência criminal ela é alarmante. E agora o projeto vai para o plenário, nós pedimos a urgência, estamos pedindo a urgência para tentar acelerar esse processo. Depois da Câmara dos Deputados ele vai para o Senado Federal. Se não houver modificações, ele vai para a sanção. Era essa a minha pergunta, deputado. A expectativa, então, que seja aprovado na Câmara e aprovado também na outra casa no Senado, é isso? É isso. Então, nós estamos pedindo a urgência para tentar acelerar esse processo, para ele ser votado o mais rápido possível no plenário, saiu da Câmara dos Deputados, vai para o Senado Federal. Se não houver modificações no Senado, no projeto, ele vai para a sanção. Se houver modificações, ele retorna para a Câmara dos Deputados para que a gente possa aprovar as modificações do Senado. E depois segue a sanção presidencial. Deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, autor desse projeto, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos. Bom dia para o senhor. Bom dia. Só corrigindo, eu fui o relator do projeto. O projeto tem
tem mais de 500 projetos apensados, é um projeto que iniciou desde 2010 e trouxe dentro dos apensados essa inovação que foi do deputado Alfredo Gaspar lá de Alagoas, trazendo essa inovação da castração química do seu projeto, e eu fui o relator para compensar todas as modificações dos projetos apensados e criar essa nova majoração da pena e a castração química para estuprador. E obrigado por estar divulgando um projeto que tenho certeza que vai ser muito bom para o nosso país. Obrigado, bom dia. Obrigado, deputado.